Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui mais uma vez na aliança de oração dessa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. É uma alegria enorme estar todas as manhãs aqui com vocês. E nessa manhã de aliança de oração, eu desejo que você esteja bem em família, que você esteja desfrutando da paz do Senhor, da alegria do Senhor e da verdadeira felicidade que só é possível em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse é o Aliança de Oração dessa manhã. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio da TV Viva Promessa e a nossa oração, nosso desejo é que Deus continue abençoando sua vida, abençoando sua família, abençoando o seu ministério, meu irmão. Que Deus abençoe a sua casa, a igreja aí que você serve, tá bom? Nessa manhã nós vamos refletir numa palavra da parte de Deus que fala sobre gratidão. Estamos em gratidão, agradecendo esse Deus por tudo que Ele já realizou, por tudo que Ele fez. Mas nós louvamos e agradecemos e adoramos pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E como eu sempre falo aqui, a gente agradece e adora esse Deus a despeito das crises, dos dias maus, difíceis. E nós vamos falar exatamente sobre isso nessa manhã. O tema é gratidão que permanece em meio às lutas, não é mesmo? Estamos em gratidão. E o título? Gratidão que permanece em meio às lutas. E aí nós vamos lembrar um pouco daquele versículo muito conhecido ali em Malaquias, no capítulo 3, somente 2 versículos, o 17 e o 18. E eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, por isso é importante você que vai receber essa palavra, esse alimento, que está aqui adorando este Deus, já adorou através do louvor, continuará adorando, né, através aqui da nossa interação, do nosso bate-papo aqui, ao vivo. Teremos mais louvores e você deve compartilhar, né, o link do Aliança de Oração para outras pessoas. Que tal você compartilhar esse programa de hoje, essa reflexão de hoje, para a sua família, para os seus amigos? Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o povo de Deus, mesmo em tempos difíceis, em dias complicados, o povo de Deus segue glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos missionários. Nós somos realmente instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir a missão. Então vamos fazer isso a partir desse momento também, através aqui dessa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu. Vamos lá? Então compartilhe, deixe o like e escreva aqui no chat para a gente conversar, para a gente interagir. Eu vou ler aqui algumas mensagens, tá bom? Não dá para ler todas, mas a gente separa um tempo bem legal aqui para interagir com vocês, para ler as mensagens de vocês. E eu quero motivar, meu irmão, que você escreva aqui, fazendo o seu pedido de oração, e também agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias que Deus já realizou, já concretizou na sua vida, tá bom? Também mencione os aniversariantes do dia. Nós contamos com a sua participação efetiva. Aqui no Aliança, esse programa só tem sentido se você participar, se você interagir, se você compartilhar, se você estiver aqui com a gente, não é? Apoiando, orando, divulgando aí para suas redes sociais ou nas suas redes sociais, nos grupos que você é membro, que você frequenta ali diariamente. Todos nós participamos de grupos no WhatsApp, né? Na nossa igreja local tem vários grupos. Tem o grupo ali da igreja, o grupo oficial, mas tem também os grupos dos ministérios. Já alguns dias, vou até colocar aqui no plural, né, de uma forma correta, eu não tenho comentado aqui, não tenho falado sobre essa nossa rede extraordinária de conexão.
E hoje eu vou falar novamente, né? Eu vou lembrar novamente. Nós somos um povo espalhado no Brasil todo, temos igrejas fora do Brasil. O pastor Adelmilson traz informações que são mais de 18 igrejas fora do nosso país. O povo ali presente, que se declaram servos de Deus, filhos de Deus, servos de Jesus e que servem Jesus na Igreja Adventista da Promessa. Então, nós temos, graças a Deus, uma quantidade de cristãos espalhados no mundo considerável, né? Já somos mais de 70 mil. E nós nos organizamos de uma forma muito legal. Sempre foi assim, a nossa igreja sempre foi muito bem organizada no seu governo eclesiástico, não é mesmo? E nessa era de comunicação instantânea, comunicação através do WhatsApp, através dessa ferramenta chamada TV Viva Promessa, que a gente tem a graça de fazer o programa ao vivo, é muito legal essa estrutura que a igreja criou, né? De comunicação, de ensinamento e agora de usar essa ferramenta tão moderna, que é o WhatsApp, as redes sociais, etc. Então, eu quero sempre lembrar que nós temos grupos aí, que são grupos da Convenção Geral, que contempla a liderança regional e a liderança geral da nossa igreja, não é mesmo? Os ministérios, as instituições, as diretorias regionais, representadas ali por 4 pessoas, não é mesmo? Hoje temos as missionárias também já atuando nessa composição. E a diretoria geral, os ministérios da geral estão nesse grupo, as instituições. Então é um grupão que contempla aí tanto a liderança brasileira como fora do Brasil. E nas regiões nós temos os grupos ali regionais. E tem um grupo que contempla toda a liderança ali representada no pastor titular, que é o grupo da Junta Geral Deliberativa Regional. Hoje a nossa junta ela é composta pela diretoria regional, os ministérios e todos os pastores, não é mesmo? Titulares de campos da região participam desse grupo. Sem falar daquela igreja que tem mais de 100 cadastrados, que aí tem direito de mais uma cadeira ali, vamos dizer assim, na junta, presbítero, pastores, etc. Então, olha só essa organização. Quando esse link, e é isso que eu quero motivar, meu irmão, você que recebe o link, que compartilha aí nos grupos, quando esse link chega no grupão da Convenção Geral, a gente pede a gentileza para você espalhar, né? Para o grupão aí das regionais. E as regionais espalham o link nos grupos das igrejas locais. E ali na igreja local, toda igreja local hoje tem um grupo oficial da igreja, mas tem também ali os grupos dos ministérios. Ministério de Louvor, Ministério dos Jovens, Ministério das Mulheres, tem o grupo do Conselho da Igreja, o grupo ali do MCA. Então vamos compartilhar. É uma oportunidade maravilhosa. Nós estamos ao vivo e contamos com a sua ajuda, com a sua participação efetiva aqui, tá bom? Curta, compartilhe, comente. Essa é a aliança de oração dessa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. E com certeza Deus já está te abençoando e continuará te abençoando para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em missão, igreja. Nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos vasos de honra, porque tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Mas nós somos vasos de honra. Nós estamos aqui para cumprir a missão do Pai, a missão tão sagrada, tão maravilhosa, que Ele deixou para a igreja. Olha que responsabilidade, mas também que privilégio. Você tem autoridade para anunciar o Evangelho. Então vamos começar a conversar aqui com os irmãos. Muitas mensagens já aqui na tela e eu começo a ler essas mensagens. Começo aqui com a nossa irmã Miriam. Ela diz, bom dia na paz de Cristo, sexta-feira abençoada. E ela deixa aqui um final de semana abençoado e um abraço para todos. É a saudação aqui que a igreja faz com
com tanto amor, com tanto capricho, né? Nós gostamos de nos cumprimentar com a paz do Senhor. A Betânia diz assim: graças e paz, meus irmãos. Continuem orando por mim, continuem orando por mim. Ela é da IAP ali de Timbaúba, de Pernambuco. Minha irmã, que Deus abençoe. Nós vamos continuar orando pela irmã, sim. Aqui a gente obedece aquele mandamento do apóstolo Paulo, não é mesmo? Que é a reciprocidade. Eu oro pela irmã, a irmã ora por mim, e assim a gente ministra uns aos outros na paz do Senhor. A Alessandra Morales, ela diz a paz do Senhor Jesus. Ela é da IAP ali de Guaianazes, e ela diz que está aqui para glorificar o Senhor Jesus e quer agradecer a Deus por uma bênção. No domingo passado ela estava com hemorragia e o Senhor Jesus curou a irmã. Glória a Deus, ela está bem melhor, né? Ela está bem melhor. É o processo de cura que eu chamo. Deus já está curando. É um processo. Deus decide, às vezes, curar no processo. Então eu creio que a irmã já está curada no poder de Jesus. Valdelice Machado. Ela diz: a paz do Senhor, pastor, eu peço oração pela minha família. Que Deus continue abençoando este programa. É uma bênção. Eu sou da IAP de Pilar, em Alagoas. Ô, minha irmã, irmã Valdelice. Olha, quando eu escuto esse nome, a Igreja Pilar em Alagoas, eu lembro de alguns amigos aí. É o pastor Juvino. Nós tivemos momentos muito especiais com o pastor Juvino, com a sua família. Eles moraram um período em Teresina, e era a época que eu servia Jesus lá. E conheci essa família, e eles falavam muito dessa igreja, né, em Pilar, ali em Alagoas. Um abraço para essa comunidade que com certeza é vibrante, é cheia do poder de Deus. O Josué Cabral diz: a paz do Senhor os promessista. Eu peço oração por minha família, por meu irmão Uziel. Abraço, amigo. Vamos orar pelo nosso irmão Uziel, né? Que Deus abençoe grandemente o nosso irmão na paz do Senhor. A Josinete Joaquim também deixou uma mensagem na paz do Senhor Jesus. Ela é da IAP de Itabaiana, em Sergipe. E a Edna diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Obrigado, Edna, pela sua mensagem. A Luzia Gomes também deixa aqui uma mensagem na paz de Cristo, desejando a todos um bom dia. E a Simone: a paz do Senhor, pastor, sou o Márcio, né? O perfil é Simone Oliveira, mas é o Márcio de Oliveira, da cidade de Praia Grande, São Paulo. Eu peço oração por mim e por minha família, por cura, libertação, livramento. E que Deus abençoe todos os adventistas da promessa. Amém. Obrigado, Márcio. Vamos orar, meu irmão. A Silvana também deixa aqui a paz do Senhor. A Vânia Morato diz: bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, um abençoado final de semana na presença de Deus. A Joana também deixa a paz do Senhor, ela é de Mata Escura, Salvador. A Ana Maria: que a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia juntos na presença do Senhor. O querido professor Luciano também deixa a saudação dele aqui em hebraico, né? Deus abençoe, Bispo Francisco. Oremos pela programação do Dia da Bíblia, nos dias 13 e 14 de 2025, em Pocané, Mato Grosso. O mensageiro é o Ismael Bentes, professor Luciano. Um grande abraço, pastor professor Luciano. A Elidia Pérez: a paz do Senhor a todos os irmãos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Eva Lima, tá junto aqui, perdão, Eva. A Eva Lima, ela diz assim: bom dia na paz do Senhor Jesus a todos. A Kátia também deixou uma mensagem com a saudação e ela pede oração pela família. A Damares:
A paz, pastor, peço oração pela nossa irmã Ivone. Está precisando de um grande milagre do nosso Deus. E a Dias Dávilas, na Bahia, né? A Pedrinha também deixa aqui um bom dia na paz do Senhor, pastor Francisco. Deus abençoe a todos aqui em Vila Camargo, Curitiba. Amanhã vai ter festa espiritual, vai ter ceia. Irmã Pedrinha, amanhã também vai ter ceia na minha igreja, né? Na igreja que eu pastoreio. É um momento especial, um momento não igual. A ceia do Senhor, nós vamos participar em comunidade do pão e do sangue. O pão representa, né, o corpo de Cristo e o suco de uva representa o sangue de Jesus derramado por nós. Então, que Deus abençoe essa linda festa. Nós teremos também festa espiritual aqui. A Ana diz a paz do Senhor a todos. O Elson diz a paz de Cristo Jesus, meu nobre pastor Francisco, ligado na TV Viva a Promessa da cidade de Alenquer, Pará. Cidade de Alenquer é onde fica, onde reside, que está de férias, não é, pastor Elson? A nossa querida seminarista Juliana. Que Deus abençoe a Juliana aí nesse tempo de recesso. Que Deus use ela aí no campo. A Betânia diz, glórias a Deus, irmã Alessandra. A Ana também diz, peço oração pelo irmão Vanderlei, passou por cirurgia. Ela é da igreja ali de Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Marta diz a paz do Senhor. Este é o Aliança de Oração dessa manhã maravilhosa. Graças a Deus pela sua presença aqui, pelo seu apoio. Nos ajude aí compartilhando o link do Aliança. Você chegou agora, nós estamos ao vivo, tá bom? Aqui no estúdio da TV Viva a Promessa. Manda a sua mensagem, manda aí o seu pedido de oração, deixe o like. É uma alegria enorme ter vocês aqui, uma alegria muito grande. Muito obrigado pela sua presença. Chame mais gente, chame mais pessoas. Vamos aumentar aí o número de participantes do Aliança de Oração. A gente chama da audiência, não é? Meu irmão, nós entendemos que quanto mais pessoas participarem, mais pessoas irão compartilhar o link. E mais pessoas terão acesso a esse conteúdo, o conteúdo do Aliança de Oração, o conteúdo da TV Viva a Promessa, nas suas programações. São programações maravilhosas, boas mesmo, de uma qualidade enorme. Então, que Deus lhe use, tá bom? Seja um evangelista, seja um missionário, uma missionária. Você está na missão e aqui na TV Viva a Promessa, no Aliança de Oração, a gente cumpre a missão assim, espalhando o link, falando para as pessoas, não é? Através de uma mensagem, que o Aliança de Oração está no ar e que nós estamos falando aqui sobre gratidão. Estamos em gratidão. Aleluia! Nós somos um povo alegre, um povo animado. E o título da mensagem de hoje é Gratidão que permanece em meio às lutas. Ah, pastor, e a vida do crente não é só de paz, não é só de alegria, não. Ah, o crente tem lutas? Sim, o crente tem lutas. Mas nas lutas o crente tem paz. Nas lutas o crente desfruta da verdadeira felicidade. Nas lutas o crente tem alegria. Porque a nossa alegria, ela não é gerada, não é uma alegria, sabe, superficial, gerada por alguma droga ou por álcool. Não, a nossa alegria não é assim. A nossa alegria, ela é gerada pelo Espírito Santo, pela palavra, pela pessoa de Jesus. A nossa alegria, ela é do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu irmão, minha irmã, é bom demais servir esse Deus. É maravilhoso adorar esse Deus. E os nossos corações, né, dos cristãos, dos servos de Deus verdadeiros, são corações cheios de gratidão, não é mesmo? Nós estamos em gratidão, estamos sempre agradecidos ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso,
é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O Aliança de Oração, ele está, através da sua programação, além de orar, de louvar o Senhor, a gente traz sempre uma reflexão. E a reflexão nesses dias tem sido sobre essa temática, gratidão. Gratidão. Olha, mais mensagens aqui, a Maria da Glória, deixo meus pedidos, saúde, família, Marlene, vamos orar pela Marlene. O nosso querido irmão José Minervino também deixa aqui uma mensagem. Paz do Senhor, pastor e equipe, pastor Francisco e equipe. Bela Bela, o perfil Bela Bela diz, paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia Bela Bela, glória a Deus pela sua presença aqui no Aliança de Oração, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos meditar já já na palavra, Deus irá falar com esse povo aqui. Olha a minha amiga Jânia, é a esposa do Robson. Ela diz assim, a paz do Senhor, meu querido pastor Francisco, e a toda a família promessista, pela oração por minha saúde. Jânia Paula Pimentel, que Deus lhe abençoe, hein? Que Deus lhe use aí na missão, juntamente com a sua família, não é mesmo? Que Deus continue abençoando o Eliseu e o Elias, esses homens de Deus, tão grandões, hein? Eita, cresceram demais. São bênçãos esses meninos. Um abraço para eles, tá bom? Que Deus continue abençoando e guardando. A Raquel diz assim, a paz do seu pastor Francisco, Deus te abençoe. Obrigado, Raquel. O José Minervino diz, feliz sábado. O Paulo diz, bom dia, na graça e paz do Senhor. Paulo, obrigado pela sua mensagem. Obrigado por estar aqui. Olha, você que já está aqui no Aliança há alguns minutos, né? E você que chegou agora, eu quero lembrar o que eu falei. Para os que entraram primeiro, eu vou lembrar. Para você que chegou agora, eu vou lhe motivar a partir desse momento a você compartilhar o link da Aliança de Oração, tá bom? Compartilha, irmão. Deixa aí o joinha, o like. É o triplo C, né? É, meu irmão. Curta, compartilhe e comente. Faça essas 3 ações simples. Nos ajude aí na divulgação dessa programação, tá? Espalhe o link do Aliança de Oração nos grupos que você frequenta e nas suas redes sociais também. É uma bênção. A gente compartilha tanta coisa, né, irmão? A gente vê tanta coisa durante o dia. Por que não separar um momento? Por que não usar nossas redes sociais, os nossos grupos também com o link do Aliança de Oração, com o link da TV Viva Promessa? Oh, meu Deus! Claro que você vai compartilhar, claro que você vai divulgar, claro que você entendeu que você está na missão, que você está cumprindo a missão de Deus. Vamos juntos, precisamos aqui do seu apoio, da sua ajuda. Continue com a gente aqui, tá bom? Vamos já já refletir na palavra. Eu vou ler mais aqui algumas mensagens, aí eu já volto aqui e já iniciaremos a mensagem da parte de Deus. A Betânia deixa a mensagem aqui dizendo, aleluias, tema forte. Ela está se referindo ao tema de hoje, né? Gratidão, nós estamos em gratidão, mas o título é Gratidão que permanece em meio às lutas. A Alessandra Morales diz, oração por minha vida. Eu necessito de um milagre no útero, creio que testemunharei esse milagre na minha vida. Que Deus cure a minha irmã, tá? Deus é poderoso, Ele age em toda parte do nosso corpo e querendo Deus, né? Nada impede o agir de Deus, nada. Tem 2 coisas que é impossível. É Deus não agir e quando Ele age, Ele realiza realmente o que Ele quer. É impossível a gente impedir a ação de Deus. Se Deus agir, meu irmão, não tem quem pare, não tem quem neutralize o agir de Deus. Segunda coisa impossível é um verdadeiro adorador deixar de adorar. Ninguém para
um verdadeiro adorador. É por isso que a temática de hoje é interessante. O verdadeiro adorador adora mesmo em dia de luta, mesmo em dia de prova. O verdadeiro adorador agradece a Deus, reconhecendo as bênçãos até aqui, mesmo que o aqui não seja um momento favorável, um momento, né, de ausência, de prova, do dia mau. Mesmo assim, o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, tem sabedoria e disposição para agradecer a Deus. Somos agradecidos ao Senhor, não é mesmo? Muito bem, então vamos meditar na palavra? Vamos lá? Uma reflexão aqui, rápida, objetiva, mas com certeza o Senhor falará ao seu coração. E a gente segue sempre aqui uma lógica, não é mesmo? Lê o texto e aí a gente faz a introdução, analisa aqui 3 pontos, 3 princípios e a conclusão, tá bom? É uma mensagem simples, porém sempre muito bem organizada para glorificar o Senhor. Então, gratidão que permanece em meio às provas. Eu vou ler o texto está em Malaquias, no capítulo 3, versículos 17 e 18. O texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, olha só, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, diz o profeta Abacuque. E eu começo essa mensagem dizendo que em tempos de dificuldades, em tempos de crises, quando as portas estão fechadas, quando estamos caminhando pelo deserto, quando os recursos desaparecem, quando as condições faltam, a gratidão pode parecer distante. É muito difícil mesmo, como a nossa irmã comentou aqui, a gente externar, expressar gratidão quando tudo está dando errado na nossa vida. É muito difícil mesmo a gente adorar e agradecer quando tudo na nossa volta parece, a impressão que a gente tem é que não está dando certo. Abacuque, ele viveu isso, ele viveu essa experiência, ele sentiu isso na pele. E eu tenho certeza que eu estou falando com muita gente aqui que já passou por essa experiência, que já sentiu na pele o que significa agradecer a Deus, adorar a Deus em meio à prova, no dia mau, no dia da angústia. Abacuque, ele viveu esse cenário de perdas, de frustrações e de um futuro incerto. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesse momento, você que irá assistir depois, o programa fica gravado. Eu não sei como é que está a sua vida agora, eu não sei como é que estará a sua vida no momento que você acessar esse conteúdo. Eu não sei mesmo, de verdade. Porém, mesmo diante do cenário devastador, a gente aprende aqui com Abacuque que ele encontrou motivo maior para se alegrar. Se alegrar em quem? Em Deus, no Criador dos céus e da terra. Em Deus, o Salvador, o abençoador. Porque ele declara que Deus continuava sendo o Deus da salvação dele, o Deus da alegria dele, diante de um cenário caótico, horroroso, terrível. Ele escolheu agradecer o Senhor, adorar o Senhor, ratificar a fé, confirmar a fé no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então eu aprendo aqui que a gratidão verdadeira não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Pela fé eu sirvo o meu Deus, eu obedeço o meu Deus. Eu escolho andar com Deus. Pastor, mas a coluna está doendo.
Mas mesmo com a coluna doendo, eu decidi, eu escolhi servir o meu Deus. Mas eu estou diante de um diagnóstico terrível ou de uma notícia terrível. Mas mesmo diante desse cenário, desse diagnóstico, dessa família, dessa realidade, eu decidi servir o meu Deus, adorar o meu Deus, agradecer o meu Deus. Agradecer por tudo que ele já fez até aqui. E se ele fez até aqui, ele poderá fazer agora. Ele poderá fazer amanhã. Eu creio. Então eu vou destacar aqui os 3 pontos importantes, as ênfases nessa minha reflexão. O primeiro ponto é que a gratidão, ela enxerga além da crise. Oh, glória a Deus. É por isso que o adorador agradece, é por isso que o salvo agradece. Porque o salvo, ele não é limitado a um espaço geográfico, ele não é limitado ao hoje, à realidade do aqui, do agora. Não! O salvo, o servo de Jesus, ele tem a capacidade de agradecer, porque ele enxerga além da crise, além do cenário que ele está vivendo agora, do contexto, da realidade, do quadro. Ele enxerga além da parede, além verdadeiramente da crise. Ele enxerga, ele vê as coisas pela fé. Ele continua fiel. E essa fidelidade gera no coração do cristão expectativa, esperança. E a gente glorifica a Deus antecipadamente. O profeta, ele descreve aqui um cenário de completa escassez. Ele diz que figueira está sem flores. Ele diz que as videiras estão sem frutos. Ele diz que os currais estão vazios. Ele não ignora a dor, ele não ignora a realidade, ele descreve o caos, não é mesmo? Mas ele decide olhar além do visível. O crente não é irresponsável, o crente não é uma pessoa irracional, não. Eu tenho que descrever, eu tenho que diagnosticar, constatar a minha realidade. Assim como Abacuque descreve aqui. Ele descreve, ele dá um diagnóstico, ele dá o cenário, o retrato do que ele está vivendo. Ele não ignora isso, mas ele decide olhar além do visível. Ele decide se agarrar em Deus. Ele decide ser fiel e declarar que o justo viverá pela fé. Se agarrar nessa palavra da parte de Deus. O justo viverá pela fé. E ele creu. Ele se agarrou nessa palavra, ele tomou posse dessa palavra, que verdadeiramente o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, quando tudo parecer, ou quando tudo parece dar errado, precisamos levantar nossos olhos para o que Deus já fez e continuará fazendo. Não esqueça, no nome de Jesus, o que Deus já fez na sua vida. Não esqueça, em nome de Cristo, o que Deus está fazendo agora. Pastor, mas está doendo demais. Mas acredite que Deus está nesse processo, que Deus está contigo, que Deus está com a sua família, que Deus está com a tua vida. Deus te ama e Ele está agindo nesse processo. Se Ele permitiu, é porque sem uma forma aqui agora de conseguir explicar o porquê desse processo, mas se Ele permitiu, é porque é necessário. Então, glorifique o Senhor, agradeça a Deus e adore o Senhor, mesmo nesse processo doído, mesmo nesse processo terrível. Então, quando tudo parece dar errado, meu irmão, se apegue à palavra de Deus, porque o cristão tem a capacidade de agradecer, de adorar, porque ele enxerga além da crise. O segundo ponto, além do cristão enxergar depois, além da crise, o cristão também, ele consegue externar gratidão, a gratidão que reconhece a salvação. Em meio à crise, em meio à dor, em meio ao luto, o cristão tem a capacidade de reconhecer a salvação em Deus.
e que Deus garante a salvação. Então Abacuque afirma aqui no texto, ainda assim, esse ainda assim é depois que ele descreve o cenário caótico, é depois que ele constata as dificuldades ali que o seu povo está vivendo. Ele está dizendo, olha o caos, olha a dor, olha o sofrimento, olha a agonia desse povo. Mas ainda assim, olha que coisa linda aqui, ainda assim me alegrarei do Deus da minha salvação. Ele destaca aqui a salvação, ele acredita que reconhece na salvação. Ele entende que o maior presente que ele tem, que o que ele tem de maior valor, é o maior tesouro, é a pedra preciosa maior que ele tem, é a salvação, é a maior riqueza, é o maior bem que ele tem, é a salvação. Então, diante desse caos, diante desse cenário horroroso, ainda assim me alegrarei no meu Deus da minha salvação. Que coisa linda! Abacuque entende que nada nessa vida é maior do que o fato de ter sido salvo por Deus. Você é salvo em Deus, meu irmão, minha irmã. Você tem certeza dessa salvação? Então se alegre em Deus. Em meio às lutas, em meio às provas, lembre-se, a maior bênção já foi entregue. A salvação em Cristo é a maior bênção. E isso garante esperança, isso garante expectativa, isso garante propósito e um futuro eterno. A gratidão, ela se torna possível quando priorizamos o eterno, Jeová, e não aquilo que é momentâneo. Quando eu priorizo as coisas espirituais da parte de Deus eternas, aí sim eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus pela minha salvação. A gratidão é possível sim, quando priorizamos a nossa fidelidade em Deus. Aleluia! Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é enxergar além da crise. É por isso que eu glorifico a Deus, que eu agradeço a meu Deus. O segundo ponto é que na crise eu reconheço a minha salvação. E a terceira reflexão que eu quero fazer nesse texto, a terceira ênfase, o terceiro ponto é que a gratidão escolhe confiar. A gratidão que escolhe confiar. Então eu vejo além, eu tenho certeza da minha salvação, então eu decido confiar. Confiar em quem? No meu Deus. No meu Deus. Eu não vou sair da presença do meu Deus por causa dessa prova. Eu não vou jogar a toalha, eu não vou desistir. Eu vou escolher confiar. Eu decidi confiar, continuar caminhando e confiando no meu Deus. O profeta, ele não espera as circunstâncias mudarem para agradecer. Ele agradece em meio às circunstâncias. Como eu já disse, eram desfavoráveis, eram horrorosas, eram caóticas. Ele decidiu confiar e agradecer a Deus em meio àquele cenário, em meio àquele deserto, em meio àquele caos. Ele escolhe confiar em Deus antes do milagre chegar. E não é a primeira vez que a gente vê isso na Bíblia. O povo adorando, o povo glorificando a Deus, agradecendo a Deus antes do milagre chegar. Agradeça a Deus, irmão. Agradeça a Deus, irmã. Louve o Senhor, glorifique o nome do Senhor antes do milagre chegar. Sabe por que você faz isso? Porque você decidiu confiar. Você veio além, você é uma pessoa salva, você é de Deus e você decidiu confiar. Confiar no Todo-Poderoso, confiar na triunidade. Então, gratidão é uma atitude de fé. Amém? Gratidão é uma atitude de fé.
É algo espiritual aqui no nosso meio, na igreja de Cristo. Gratidão é decidir confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o processo. Eu falei isso agora há pouco. Será que eu estou falando com gente aqui que está vivendo um processo? Um momento difícil, o processo do dia mau, do dia da crise. Será que eu estou falando com gente aqui que está no processo? Que olha assim ao redor, olha assim para um lado, para o outro, e a impressão, a conclusão que a pessoa tem é que nada está dando certo. Será que você está vivendo esse processo? Se sim, faça que nem Abacuque. Decida confiar que Deus está no controle. Decida confiar que mesmo quando você não entende o processo, você segue confiando. E isso é fácil? Não é fácil não. Quem disse que é fácil? É difícil demais. Tem gente que não aguenta, tem gente que desiste. Mas Deus está falando com você nessa manhã para você não desistir. Não desista. Decida confiar em Deus no processo. Quando agradecemos no meio da prova, declaramos que a nossa confiança não está no que vemos, mas no que Deus permite e permitirá que passemos. Eu não estou confiando no que eu estou vendo, mas eu estou confiando no governo de Deus, no domínio de Deus, na presença de Deus na minha vida. E se Deus permitiu, porque as coisas só acontecem, querido, se Deus permitir. Se Deus permitisse que você vivesse esse processo, que você viva esse processo, meu irmão, se agarre à presença dele nesse processo. Mas eu não estou entendendo nada. Por que eu estou vivendo isso? Por que comigo? Deus sabe de tudo. E se ele permitiu, viva esse processo no centro da vontade de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que é complicado demais. Mas Deus está falando para você que está vivendo o dia mau, você que está vivendo o dia da crise, o dia terrível, esse cenário parecido com o cenário aqui de Abacuque, em outras palavras, em outros contextos. Deus está falando para você. Viva o processo no Senhor, escolha confiar. Concluo dizendo que Abacuque nos ensina que a verdadeira gratidão nasce não das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Quem é Deus para você? Você tem certeza de quem é Deus? Mesmo quando tudo parece contrário, nós podemos declarar com fé: ainda assim me alegrarei no Senhor. Essa alegria, ela é espiritual. Ainda assim tenho paz em Deus, essa paz é espiritual. Ainda assim tenho a verdadeira felicidade. Essa verdadeira felicidade só se encontra em Deus, que preenche todo o vazio humano. A presença de Deus. Que o nosso coração seja sempre grato pela salvação, pela presença de Deus e pela esperança eterna que temos no eterno. Oh, meu irmão, que Deus te abençoe com essa palavra. Viva esse processo no Senhor. Viva esse deserto no Senhor. Vou concluir dizendo aqui, o que ele descreveu, né? Viva esse cenário de escassez, esse cenário de figueiras sem flores, esse cenário de videiras sem fruto, esse cenário de currais vazios. Não ignore isso não, é isso que você está passando? É esse processo que Deus permitiu que você passasse? Escolha confiar em Deus, agradecer a Deus, adorar a Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, após o louvor retornaremos e oraremos juntos. Louvemos a Cristo.
Eu tinha tudo, mas resolvi partir pra bem longe de ti. Eu caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não é o meu lugar. Me espera, me espera. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Eu caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não é o meu lugar. Me espera, me espera. Parararinara, para, 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 para. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua linda salvação. Nós tratamos aqui de um assunto muito sério, e nós queremos, meu Deus, colocar diante da tua presença a nossa vida e, em especial, meu Pai, aqueles que estão passando pelo momento mau, pelo momento difícil. Nós oramos, meu Deus, por todos os pedidos aqui do Aliança de Oração. E eu quero clamar aqui pelos pedidos selecionados, meu Pai, aqui pelo Tiago. Eu oro pela Francisca, que o Senhor tenha misericórdia da Francisca, Senhor. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Que o Senhor abençoe a sua comunidade, a igreja que ela serve, Jesus. Oh, meu Deus, por favor, meu Pai, cuida dela, visita nas necessidades, visita nas áreas que ela precisa. Por favor, eu oro, eu suplico,
no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Oh, meu Pai, dê o escape, dê o livramento, a proteção. Nos méritos de Jesus eu oro. Eu oro também pela Ruth, sua família, sua casa. Eu oro, meu Deus, pela lista de oração que ela coloca aqui diante de Deus. O Jorge, eu oro, meu Deus, pelos seus parentes. Ela pede sempre aqui a conversão, libertação. Faz uma obra grande nos familiares da irmã Ruth. Cuida de cada um deles. Cuida de cada parente. Cuida de cada sobrinho, de cada pessoa ali ligada à família. Que o Senhor esteja trabalhando de uma forma incrível, de uma forma poderosa. Cura as enfermidades físicas, enfermidade espiritual. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro. Eu oro também pela Nadir. Eu clamo, meu Deus, pela família dela. Que o Senhor tenha misericórdia. Visita, meu Deus, nossos irmãos e irmãs, a comunidade que ela serve ali, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente. Ela ora pedindo a cura na coluna. Que o Senhor opere o milagre. Repreenda toda a dor localizada, todo o mal, para nunca mais voltar. Nos méritos de Jesus. Eu oro pelo Marcos. Eu oro, meu Deus, pelo seu filho, Marcos Gabriel. Nós colocamos a vida deles na tua presença. O Senhor que tudo pode. O Senhor que muda cenário, que muda quadro. O Senhor Todo-Poderoso. Visita o Marcos. Faz um milagre, uma bênção na vida dele. No nome de Jesus. Eu oro também pela Francisca de Lourdes. Abençoa a sua casa, sua família, seus irmãos. Abençoa a comunidade ali onde ela serve Jesus. Eu clamo, eu oro no nome de Jesus. Oro pelo Renaldo, Senhor. Tem misericórdia do Renaldo. Abençoa a vida dele de uma forma maravilhosa, Senhor. Gloriosa. Por favor, meu Deus, tem misericórdia, tem piedade. Ah, Pai, nós suplicamos por amor, por graça na vida do nosso irmão. Eu clamo, Senhor, no nome de Jesus, por todos que aqui no Aliança estão necessitando, que estão precisando de um milagre, que estão precisando, meu Deus, de maravilhas, de um sinal. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre. Todos os pedidos que foram feitos aqui, meu Deus, nessa manhã, abençoa, Pai. Todos que se inclinaram aqui e fizeram um pedido de oração, eu intercedo, eu oro por eles. Eu peço a tua graça, o teu favor. Todos os aniversariantes do dia, todos que estão passando por momentos difíceis. Senhor, a nossa reflexão, ela foi assim muito tremenda, meu Pai. É muito especial olhar para um homem de Deus, que nem Abacuque, e entender isso no meio da prova. É uma ação de Deus. Que seja assim nas nossas vidas. Quem estiver vivendo esse dia, quem estiver vivendo esse diagnóstico, esse mal, o dia da prova, que o Senhor sustente pela mão, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que verdadeiramente esse irmão agradeça a Deus porque vê além, agradeça a Deus porque é salvo, agradeça a Deus porque decidiu confiar. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma aliança de oração. Que Deus lhe abençoe, tá bom? Antes, eu quero lhe chamar, lhe convidar, lhe motivar a ser um amigo da missão. Seja também um amigo da missão. Tem muita gente já colaborando, participando. Você ainda não fez uma oferta para ajudar esse projeto lindo? Faz hoje mesmo, tá bom? Se você sentiu de Deus aí, foi tocado pelo Espírito Santo, faça uma oferta voluntária, generosa, de amor, missionária, hoje mesmo, em nome de Jesus. Está na tela já aí o QR Code, a chave Pix, todas as informações que você precisa para fazer uma oferta, para fazer um depósito aí, ajudando, financiando o projeto missionário aqui da TV Viva Promessa. Seja um amigo da missão, tá bom? Faça o print da tela, ou anote aí as informações no bloco aí do seu celular, ou mesmo no caderninho aí com a sua caneta, como muitos irmãos aqui, irmãs dizem, reagem aqui que gostam de anotar, né? Com a canetinha na caderneta ali física,
mas não deixe de ser um amigo da missão. Nós contamos com a sua parceria. Missão se faz indo, orando e contribuindo. E isso se faz simultaneamente. Seja também um amigo da missão. Se Deus quiser, retornaremos numa próxima oportunidade. Estaremos aqui no Aliança de Oração, adorando, refletindo na palavra, interagindo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Graça e paz. Tchau, tchau.